Olá, pessoal, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Hoje, um dia muito especial. Tem aqui ao meu lado uma pessoa incrível, Dr. José Eduardo, osteopata, uma carga profissional impressionante, unanimidade aqui no Brasil, um dos mais reconhecidos aqui e fora. Papai do Guilherme e do Davi, tem uma esposa incrível, ele é osteopata do meu bebê, do Caio. Então, cara 10, tem uma história de vida incrível. Então, hoje vai ser uma entrevista um bate-papo muito especial. Dr. José, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado pela tua presença e o bate-papo acho que vai ser muito legal aqui contigo. Eu fico feliz em participar e esse é o meu primeiro podcast. Legal. Melhor ainda. E, José, então, nasceu no interior de São Paulo, nascido e criado. No interior do interior, né? No interior do interior, mais interior que Prudente. E saiu de lá, hoje é um baita profissional de renome, da mais alta titulação em osteopatia aqui no Brasil, na Espanha. Conta um pouquinho aí como é que você saiu lá do interior, como é que como é que galgou a especialização em osteopatia e foi para a Espanha e hoje é o mais alto título de osteopata aqui no Brasil e fora. Como é que foi essa trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou nascido e criado numa cidade com um pouco menos de 3 mil habitantes. Eu costumo falar que é uma cidade menor do que o condomínio que eu moro hoje. E eu sou filho de uma professora de matemática, que foi minha professora da 5ª série até a 8ª série. Vixe, Maria, apanhava em casa e na aula. Eu sou o Jota da chamada, né? Então tinha muitas vezes a tarefa que eu esperava para fazer na hora. Então até chegar no Jota eu conseguia fazer rápido a tarefa, só que ela começava pelo meu nome, porque ela sabia que eu não tinha feito. Esperto, hein? Sempre puxou minha orelha. Conhece. Aí o meu pai, ele é um funcionário da prefeitura, se formou em História também, e desde o meu entendimento do que eu queria ser assim, foi ser jogador de futebol. Eu sempre me destaquei na minha região, e lá é uma região que tem alguns jogadores que acabaram se tornando grandes jogadores a nível de seleção, de grandes clubes, e eu sempre quis isso, desde pequenininho. Aí, com 13 anos, eu passei no primeiro peneirão, que antigamente chamava peneirão, e fui chamado para ir para Campinas, no Guarani. Nesse primeiro momento, com 13 anos, minha mãe não deixou. Não, passou e não foi. Não, o treinador foi em casa, pediu para deixar que eu fosse morar lá em Campinas, tudo. Minha mãe falou, não, ele é muito novo, não dá, agora não dá. E aí? E eu fiquei muito triste. Nossa, imagina, o sonho de uma vida inteira. Aí eu falei assim, não, mãe, eu quero ir. Fiquei o ano inteiro atormentando ela. Na orelha. Começou a fazer a tarefa antes do Jota. Sim, melhorei tudo. Aí ela falou assim, se der tudo certo, ano que vem você vai. Aí eu fui e desde então, dos 14 anos pra frente, eu segui tentando a carreira de futebol e deixei naquela época o estudo um pouco de lado. Nunca parei de estudar, mas eu não me dedicava tanto quanto depois que eu tenho hoje. E quanto tempo ficou lá, então? Dos 13, dos 14 até... Aí eu rodei alguns clubes, mas o último clube que eu joguei, eu fui com 17, que foi o Palmeiras, e hoje eu trabalho lá, mas eu fui com 17, também passei num peneirão na época, e fiquei até os 19. Aí, com 19, em outubro, no feriado do dia 15 de novembro, eu tive que tirar meu passaporte para ser inscrito numa competição lá. Fui para minha cidade. Do lado da minha cidade
tem uma cidade que chama Jales. Certo. E tem Polícia Federal, fui lá tirar meu passaporte lá. E era um feriado. No sábado eu sofri um acidente. Tá brincando? O que aconteceu? A gente saiu, eu não bebia, até hoje eu não bebo, mas eu nunca bebi bebida alcoólica assim exageradamente, naquela época era 0. E a gente saiu, foi numa festa, o menino me deu uma carona, ele era menor de idade. A polícia pediu pra parar, ele acelerou o carro e capotou. Tá brincando. Aí ele Nossa. veio a falecer. Cara, que e triste. eu tive alguns traumas na cabeça e uma fratura muito séria no úmero, no rádio e na una. Caramba, gravíssimo. Gravíssimo. Fiquei na UTI, tive que fazer várias cirurgias no braço, perdi o movimento da mão por 1 ano e pouco. Caraca. Aí eu tive que abandonar o futebol. Cara, tá brincando. Aí, e foi bem na transição do júnior pro profissional, sabe? Cara, tava na ascensão no topo. E aí, esse tempo de recuperação foi bem na época que o Palmeiras foi rebaixado. No outro ano na Série B, todos os meus colegas, praticamente todos, subiram para a equipe profissional. E foi um trauma muito... Além do trauma físico, teve essa... Assistir aquilo em casa, né? Eu não fazia nada, só recuperando e vendo isso, fazendo fisioterapia para voltar a mexer a mão, que era eu fiz alguns exames e era uma coisa que poderia acontecer, como não poderia. Os médicos sempre falavam assim, eu não sei até que ponto ele vai mover o braço, a mão. E eu fui nessa luta aí, fazendo muita fisioterapia e vendo meus amigos atingirem um nível de sucesso grande onde eu queria estar, que eu sempre sonhei. Então foi a minha primeira reinvenção, foi nesse momento aí. Daí, a partir disso, abandonou, então, tirou da cabeça a carreira de atleta profissional. Daí já começou a pensar em outra coisa. Minha mãe professora, ela vai sempre incentivar, você tem que estudar, você tem que estudar. Meu irmão já fazia faculdade na época, aí ela falou assim, você tem que estudar, você vai fazer faculdade. Eu falei, mãe, eu não consigo escrever. Eu não conseguia pegar na caneta para fazer o vestibular. Naquela época essa era a minha limitação. Aí ela foi na faculdade, foi atrás, olha, vai fazer o vestibular, coloca uma pessoa perto dele, não vai ser a limitação dele, não vai ser essa, não. Aí eu fui e fiz o vestibular oral, sabe? E a pessoa foi fazendo, consegui passar, entrei na faculdade. Foi muito difícil, porque como meu ensino fundamental, eu não me esforcei muito. Chegar na faculdade e aprender matérias de biofísica, bioquímica... Qual curso que para se tornar osteopata é a faculdade de osteopatia? Não. Faculdade, qual que é o curso? Hoje, no Brasil, a osteopatia ela é uma especialidade da fisioterapia. Certo. Você faz fisioterapia e depois faz 5 a 6 anos de osteopatia depois da faculdade. Entendi. Pré-requisito a fisioterapia antes. Hoje, em muitos países da Europa, na maioria, é uma profissão independente de uma graduação de base. Nos Estados Unidos é da medicina, que é onde ela foi criada. E ainda o médico não deixa ela desvincular do médico tradicional. Legal. Então, Palmeiras ainda está contigo. Desde da época de atleta, hoje o José é osteopata da equipe profissional de futebol do Palmeiras. Então, ainda ficou lá no clube. Você imagina o tamanho da realização para mim? Eu lembro que foi um processo para eu ser aceito, né? Por essa especialidade nova no Brasil, ser o primeiro osteopata DO de uma equipe que só faço osteopatia, só vou lá para fazer isso. Como que é mais ou menos assim para a osteopatia? Qual a filosofia? Como que é o trabalho do osteopata? Como é que é essa área de atuação tua? Bom, para entender o que é osteopatia, a gente tem que falar de quem foi o criador dela, né? A osteopatia é uma ciência, uma especialidade criada por um médico chamado Dr. Still, Endothelial Still.
há mais de 140 anos, numa Bem época que não existia imagem para você saber como tá por dentro, Fazer um né? raio-x, fazer um Não existia. ultrassom, Não tomografia, nada. existia. Não existia medicamentos, a medicina era praticada naquela época por sangria, chás, era uma medicina bem limitada até Certo. então. E o Dr. Steele, influenciado por Hipócrates, ele começou a se aprofundar muito em anatomia e ele foi um médico que tocava muito seus pacientes. Certo. Ele começou a aplicar uma filosofia da lei do contrário, sabe? Onde estava rígido, onde uma articulação tinha pouco movimento, ele com muito conhecimento anatômico, biomecânico, ele começava a mover aquele local. Entendi. Onde existia uma rigidez no músculo, ele amolecia o músculo. Aonde estava quente, ele colocava frio. Isso é muito simples hoje, mas naquela época ele chegou a ser chamado de feiticeiro, de bruxo. Louco. E ele morava num lugar que tinha minas de carvão. Certo. E é comum em pessoas que trabalham em locais que têm problemas na respiração usar essa musculatura acessória do pescoço, né? O tórax se movimenta menos e a pessoa usa muito o músculo do pescoço. Para compensar isso. E ele reparava que as pessoas que trabalhavam na mina tinham um jeito, um biotipo diferente dos outros. Que era evidente esses músculos do pescoço. Que a torácica não expandia tanto. Entendi. E ele começou a fazer isso. Mobilização da torácica, começou a trabalhar os músculos do pescoço. E esses trabalhadores que tinham bronquite asmática começaram a melhorar. E iam até o consultório dele e ele, baseado em anatomia, movia aqueles locais, entende? Tipo, trabalhando o que era o... Aquela filosofia dele do contrário. Estava rígido, tinha que relaxar. Isso. Usando o conhecimento profundo de saber o deslizamento de uma articulação. Tem fotos dele na época com um esqueleto na mão. Aí, o nome osteopatia, muitas vezes fala assim, o estudo do osso, né? Mas não é esse o intuito do nome. A osteopatia é que, de alguma forma, as manifestações ou as disfunções que a gente tem no corpo, elas se manifestavam no esqueleto, já que eu só tinha essa maneira de observar. Então, eu analisava muito bem o movimento que o paciente fazia e a postura dele para poder saber o que estava acontecendo dentro do corpo. Então é como se ele exteriorizasse exatamente uma doença, uma condição com a posição, com a rigidez, exatamente, a tensão Por isso que, do corpo. Em algumas consultas, eu vejo a posição da cabeça do paciente e, olha, nessa posição da cabeça pode acontecer isso e isso. Aí eu começo a falar as possibilidades, falo, mas eu tenho tudo isso. Caramba. Entendeu? Porque o corpo... Ele tem uma linguagem, ele transmite muitas coisas pra gente na posição estática, e quando você coloca esse corpo para se movimentar, fica mais fácil ainda a avaliação do osteopata, porque ele consegue identificar alguns bloqueios que, somados com o meio ambiente, com o que você faz, pode manifestar uma doença, que aí é o papel do médico dar nome para a doença. O osteopata ele vai avaliar as disfunções que podem levar à doença. Caramba, bem interessante. É muito legal. Dá osteopata do meu bebê, tem 3 meses. O Dr. Zé também é especialista, né, em osteopatia infantil. Dá um exemplo aí. Tem um curso, né? Ministra um curso, Mães que Curam. E é muito legal isso daí. Então, dá um exemplo. Por exemplo, que é muito frequente, que eu sofri lá com o Caio, com o meu bebê, de cólica ou refluxo. Isso daí pode... A osteopatia ajudou muito. Sim. O que o senhor ensinou pra gente e o que o senhor fez lá no consultório. Então, dá um exemplo aí para ilustrar o que você falou. Eu costumo falar assim, que dificilmente uma doença ou um problema ela vai sair dessas 3 possibilidades, que é a parte física, mecânica, a parte química, que também engloba
desequilíbrios de nutrientes, alimentares e a parte emocional. Então, eu sempre olho para essas 3 possibilidades. A medicina convencional, ela, claro que não todos, né, mas a maioria tem a forma de intervir na parte química. Eu vou entregar, vou dar um remédio, eu vou mudar o estilo de vida alimentar, eu vou dar um suplemento para mudar o estado de saúde do paciente. E a parte física, ela é um pouco negligenciada tanto quanto a parte emocional. Para alguns profissionais que acreditam que só dando o remédio, só dando o medicamento vai solucionar e deixa de ver o paciente como um todo. Perfeito. E eu vi essa realidade no meu consultório, e eu vi que eu poderia ensinar mães a tocar o seu bebê no local certo, com a força certa, com o movimento certo das mãos, e tirar o peso, a resposta do corpo físico. Então, eu posso ter um bebê, por exemplo, que tem uma alergia à proteína do leite de vaca, ou uma intolerância à proteína do leite de vaca, ou qualquer outra coisa, que, por mais que seja uma alteração química, uma dificuldade de quebrar essa proteína, por exemplo, isso vai se manifestar e esse bebê vai ter uma barriguinha mais rígida, estufada, ele vai ter fisicamente vai ter uma manifestação. A aparência física dela pode vir, por exemplo. Sim. Tá. E aí eu consigo trabalhar esse tecido que está sob tensão se eu sei tocar da forma certa, o movimento certo. E não é algo difícil, principalmente as técnicas globais. E a partir daí você consegue melhorar o bebê ou o paciente como um todo, porque o corpo do bebê ele precisa ser corrigido algumas disfunções para que ele possa se autorregular, se autocurar. A osteopatia tem como princípio corrigir as disfunções, corrigir essas tensões e permitir que aquilo não se torne um obstáculo permanente para a cura do bebê. Entendeu? Conseguiu? Mais ou menos. Eu vou dar um exemplo mais claro. Dá um exemplo, Eu vou dar um exemplo mais claro. O que fez eu estudar esse universo pediátrico foi o meu paciente adulto. Eu acho que agora você vai conseguir entender melhor. Vamos colocar uma possibilidade de um paciente que tem dor lombar ou uma hérnia de disco lombar. Vai. E aí eu vou entrar no mundo pediátrico, vocês vão entender tudo isso. Esse paciente chegou no meu consultório com a queixa principal de dor lombar. Tá? A medicina convencional pediu para ele vários exames para identificar a estrutura, o tamanho da hérnia, o tamanho do desgaste na articulação, tudo mais. E o que aconteceu? O osteopata, ele analisa o produto final disso, né? Um exemplo, por um tecido se desgastar, eu preciso usar muito ele. Se eu pedir para você usar essa camiseta que você tá todos os dias, que para você ir no trabalho, ir na academia, sair para jantar com a sua esposa, no final de um mês, quando eu avaliar esse tecido, ele vai estar muito mais gasto. Com certeza. Vai. E a medicina, o radiologista, ele vai dar nome para isso. Qual é o tecido que está gasto, eu vou nomear o nome dessa doença. Vai. O osteopata, ele faz uma pergunta diferente. Ele fala, por que esse tecido está em hipermobilidade? Por que esse tecido está hipersolicitado? Eu vou olhar sempre para os locais que perderam o movimento, porque aquele local que se movimenta muito, se desgasta, está compensando um local que tem uma hipomobilidade. Por exemplo, no paciente com dor lombar, é muito comum, bem frequente, que os músculos do quadril, os rotadores do quadril, glúteo, piriforme, esses músculos, eles estejam contraídos, espasmados, solicitando um movimento maior da lombar para você sentar e levantar, andar. Por exemplo, o público de casa entender. Imagine que para você andar, sentar e levantar,
50% dessa função tem que acontecer na lombar e 50% para o quadril. Se o meu quadril funcionar 30% e eu continuar sentando, levantando e andando, a minha lombar vai ter que fazer os 70%. Vai compensar essa... Isso. Entendi. E o que eu falava para o meu paciente? Você entendeu? Entendi. Então, olha, você está em uma crise aguda no meu consultório. Eu vou liberar o teu quadril. E agora faz um movimento, depois que eu liberei teu quadril, um movimento que te dói. Ao paciente, nossa, melhorou muito. Agora eu entendi que essa foi a causa da minha dor lombar. Mas por que o meu quadril se bloqueou? Seria uma segunda pergunta. Tá indo aprofundando. Isso. E isso vai também no jeito do osteopata estudar, se formar. Olha, é bem provável que a sua postura, o jeito de você pisar, interfira na posição, na solicitação desses músculos. Tá. Existem algumas maneiras de trabalhar a tua pisada. Eu posso fortalecer alguns músculos do seu pé. Eu também posso usar palmilhas, por exemplo, para mudar o seu jeito de pisar. E aí o paciente volta depois de 2 semanas, por exemplo, e fala assim, ó, a dor voltou, não está na mesma intensidade, mas voltou. Então agora eu vou corrigir tua pisada. Corrigi a pisada, melhorou muito. Eu soltei de novo, corrigi a pisada, agora melhorou muito, não sinto mais. Mas por que eu piso assim? Mais um... Vai cavando um pouquinho mais. Mais ainda. Aí eu entro no universo pediátrico. Aí eu entro nas etapas de desenvolvimento, que foi o que eu gosto de estudar e me aprofundei. A importância do bebê ficar de barriga para baixo, a importância do bebê rastejar, a importância do bebê engatinhar. Tudo isso faz parte desse processo que o corpo de um adulto um dia foi um bebê. Sim. E você carrega tudo isso com você hoje. Entendeu? Então vem desde a infância. Sim, mesmo, eu devo olhar. Exatamente. Como que foi um paciente adulto, então é importante checar isso. Sim, muito importante. E eu vejo isso hoje, sabendo isso, a minha capacidade de tratar os pacientes adultos, ela aumentou muito. Com o trabalho com o bebê? Sim. Conseguiu melhorar um atendimento com o paciente adulto? Sim. Em campo, com o pessoal exatamente. Eu consigo, Palmeiras. Quando eu falo de como que foi, você passou por isso, não é uma adivinhação, mas pergunta o que aconteceu isso quando você era bebê. Pô, como você sabe disso? Porque tem associação... Você faz isso, você faz essas perguntas... E as associações são simples, quando você entende, não é uma coisa elaborada, nossa... Não, são coisas simples que o seu corpo carrega. Então, quando a gente se conheceu, você se apresentou e falou, não, é osteopata infantil e osteopata... da equipe de futebol do Palmeiras. Cara, mas 2 coisas nada a ver, um negócio, né, praticamente, eu imaginei, 2 especialidades diferentes uma da outra, mas então tem ligação. Muita ligação, tudo interligado. Hoje, nos meus consultórios, tanto aqui quanto em São Paulo, a maioria dos meus pacientes são bebês, né, porque a osteopatia ela já é nova aqui no Brasil. Mas a osteopatia pediátrica é mais nova ainda, tem poucos. Então acaba sendo que o 90% dos meus pacientes acabam sendo bebês. E isso também vem sendo impulsionado por eu ser ativo nas redes sociais. Né? Sim. Por entregar conteúdo, aí isso começa a virar uma bola de neve de número de pacientes, de ajuda e tudo mais. Uma indica a outra, fora isso, daí o senhor passa nas redes, Sim. As orientações, e isso vai criando conteúdo muito interessante, relevante. E realmente as mães procuram, cara. Eu sou pai, minha esposa Laís procurou, falou, vou lá porque dá resultado. E, além do boca a boca, sim, de pacientes, de amigas que levaram, que foram, a gente vê nas redes, a gente vê o conteúdo lá, que é muito legal. Só que nem tudo, isso aí esses conteúdos não... agora, quando as pessoas analisam o número de seguidores que eu tenho,
esse relacionamento que eu criei não são só flores, não. A gente... É porque existe um trabalho muito... E eu gosto do processo. Eu adoro estudar e diante daquele estudo de um artigo, de um texto, de um livro, assim, eu posso simplificar algo complexo para falar a linguagem que uma mãe comum, uma mãe que vive uma maternidade real, consiga entender. Sim. Eu consigo fazer isso, né? Só que essa exposição minha nas redes sociais também trouxe algumas decepções. Eu comecei a... não é de agora. Eu comecei a escrever em 2011, ainda no Facebook. Pioneiro nas redes sociais. Não tinha Instagram, nem sei se tinha, mas eu só fazia no Facebook. Escrevia o que eu achava das coisas, sabe? E como eu era o primeiro, ou um dos primeiros, e o Facebook entregava muito mais conteúdo de maneira orgânica, eu tinha um alcance, assim, muito compartilhamento, muitas coisas. E até então, por ter esse alcance, mas ainda ser pequeno, ainda eu recebia elogios, sabe? Uhum. Mas eu perdi alguns amigos de verdade mesmo, que eu considerava amigo de verdade por causa das redes sociais. Mas por julgamento. Julgamento, exposição. Não é nem pelo conteúdo que você entregava, era sabe aquele... você tá ali. Sim, sabe aquele ditado assim, que você vê uma amizade verdadeira mesmo quando você adquire um sucesso e a pessoa aceita esse sucesso, sabe? Consegue lidar com isso. Porque, egoicamente, quando você estende a mão para ajudar um amigo que está em dificuldade, você tá acima dele porque você está ajudando. Então, certo. Alimenta, nem se for algo direto, indireto, alimenta o seu ego, porque você está ajudando. Agora, você suportar o sucesso, começar a ouvir de pessoas, olha, que legal que ele está fazendo, que legal que ele está fazendo, e você não faz, isso vai alimentando algo dentro de você e você vai começando a julgar, e eu fui ouvindo coisas de pessoas bem próximas que foi me chateando, sabe? Mas eu nunca deixei de fazer. Eu escutava, eu tomava pancada em reunião com um monte de professor. Você não pode... Você tá fazendo isso, está se expondo, blogueiro. Blogueiro. Hoje tá muito mais fácil você ter uma agência que cuida de você, mas naquela época, putz... Sozinho, com a câmera, perdendo tempo. Você tá perdendo tempo, filmando, falando besteira. Tá atendendo ninguém, tá sem paciente, tá com tempo pra fazer isso, sabe? É esse julgamento aí. E as coisas foram... E até inimizade não, mas sim, até perder os amigos perdi um grande amigo. Caramba, por causa disso. Triste. Eu acredito muito que isso tenha sido o que fez o copo ficar cheio, né? Eu não sou perfeito, talvez eu tenha cometido alguns erros também, mas o que fez o copo ficar cheio, e algumas coisas fez transbordar, mas a minha exposição, ela tem um preço. Só que eu estou disposto a pagar. Sabe o que acontece, Gustavo? Que eu vejo muito isso. Ninguém vê o que está por trás. Ninguém vê as mensagens que eu recebo, tipo, você salvou minha maternidade, você... Os elogios. Exato. Assim, eu me sinto uma mãe muito... Eu consegui ajudar meu bebê que estava com cólica. Parabéns pelo teu... Eu tenho um exemplo em casa. Eu sei quanto ajudou. E a pessoa que te julga, ela não tem esse contato, ela não vê isso. E, na verdade, é isso que alimenta você para você continuar fazendo. Quando eu tomava as pancadas, parecia que era... Deus falava assim, ó, você tá no caminho certo, leia isso. Calma, parecia uma mensagem assim pra mim. Leia isso aqui. Olha isso. É isso aí. Entendeu? Esse feedback positivo dos pacientes, que é o seu foco, que é o que você quer. Sim. É o que você quer ajudar, trazer saúde, trazer, igual você falou, ajudar a maternidade. Sim. Família. E a consequência de tudo isso, eu acredito, a consequência de tudo isso, de você fazer algo de coração para ajudar a pessoa, cada vez mais você vai ter mais seguidores, cada vez mais você vai... Eu tenho uma missão hoje também, que é um dos propósitos de falar o que é osteopatia para
para a divulgar sociedade, porque é uma especialidade nova no Brasil. Eu me sinto responsável por isso, e eu vou fazer independente do que as pessoas... Eu vou sempre estar... Eu acho que o número de pessoas que você está ajudando supera muito o número de pessoas que vai te dar rasteira, te dar porrada. Exatamente. Ao contrário do que você está fazendo, né? Exatamente. Zé, e é um pioneiro na osteopatia aqui no Brasil, um dos. Mais ainda na osteopatia infantil. Onde você... Quem foi seu mentor? Ou onde você adquiriu esse conhecimento? Onde você estudou? Como é que foi essa jornada aí? Sim. A minha primeira professora foi a Claudine. Ela é uma francesa. Sim. Teve que sair do país para agora tá muito mais fácil estudar, porque tá muito atrativo para os osteopatas americanos e europeus virem para cá. Porque eles vêm para cá, eles faturam alto, porque tem uma procura muito grande, então é atrativo. Atrativo para ministrar curso ou para atender como osteopata? Para atender também, que o mercado está crescendo muito, mas os professores que são pioneiros no mundo, eles vêm aqui para o Brasil dar curso avançado. Entendi. Entendeu? Essa semana agora estava um alemão que estava dando aula em Piracicaba, vai ficar mais esse final de semana no Rio de Janeiro, sempre com muitas turmas, e é um valor alto para você fazer esses avançados, e eles voltam para a Europa. Agora está muito acharam um nicho aqui. Muito, um nicho muito alto. Hoje o nível de exposição da osteopatia pediátrica ele é maior, ao meu ver, porque gera muito mais engajamento por causa dos bebês, do que a osteopatia em adultos, por exemplo. No esporte, que ela é bem difundida fora. É mais difundida. Pra você ter uma ideia, eu já recebi várias pancadas em redes sociais de pessoas que não sabem o que é osteopatia e falam assim... Como que é? Isso não funciona. Isso não funciona. Fala pra vocês. Isso é pseudociência, né? Hoje menos, que as pessoas veem meu conteúdo, eu tenho muita preocupação em referenciar. Ó, eu tirei isso desse livro, desses artigos, tá embasado, né? Mas eu recebia muita pancada. Eu repostei esse vídeo. Eu falei assim: é difícil um paciente ou um profissional chegar em mim e falar, olha, isso não funciona. É difícil, porque ele vai ter receio, porque eu sou isso. Vamos supor, leva um bebê lá, o pai ou a mãe fala, não, isso aí não vai fazer isso no meu filho, não. E aí, aconteceu o seguinte, eu atendi um bebê de um casal de médicos também, do Mato Grosso do Sul. O pai é nefro e a mãe é cardiologista. E o pai receioso, assim, sabe? Não acreditando. Aí, muito, não. Porque tinha marcado a consulta para eu atender o bebê e depois a mãe. Aí eu fiz tudo. E ele indagando, assim, sabe? Não sei e tal. E aquilo ali foi você vou falar disso. Porque esse cara, politicamente, ele era um direitista, né? Entendi. Aí, e um fã dos políticos. Aí eu falei assim, você sabia que o chefe de saúde do Trump é um médico osteopata? Aí ele falou, quem comanda, quem direciona, quem tria quando o Trump tem um problema é o osteopata, tá do lado dele. Então, tem que ser bom. Tem que ser bom. A especialidade. Você acha que o maior cargo, né, talvez o cargo mais importante do mundo, ser presidente dos Estados Unidos, o chefe de saúde dele é um médico osteopata. Aí falou, não sabe. É pequeno esse negócio, imagina. Eu falei assim, não sabia. Eu falei, você sabia que o chefe da medicina aeroespacial da NASA é um médico osteopata? Não. Então as coisas vão dando porque você tá com a cabeça fechada, olhando só para cá. Entendeu? Cara, no mundo, então, muita gente importante entrega as mãos. A rainha Elizabeth viveu com o osteopata exclusivo dela, ele não podia ter uma série que ele tá sempre ao confidente dele, eu não sei que série que é, meus pacientes sempre me marcam. Os meus seguidores me marcam nessa série. Então, sempre teve. Quando eu apresentei o projeto
para ser osteopata do Palmeiras, porque eu já atendi alguns jogadores no consultório, eu citei que, olha, a França em 2018 foi campeã mundial, tinha um osteopata na equipe médica. O Barcelona foi meu professor, o Mikel. Pô, que legal. O Chelsea tem, um monte de clube tem, a Inglaterra tem um osteopata, o Todd, então tem um monte isso já acontece no mundo, só não acontece no Brasil, mas essa globalização por causa da internet é fácil você descobrir isso. Cara, que legal. Então, essa especialidade melhora muito, então. Sim. Time, cargos de chefe de estado. É obrigatório na Olimpíada, é obrigatório. Toda Olimpíada tem que ter uma quantidade X de osteopatas. Então, hoje é um campo de atuação amplo e com um nível de ascensão de mercado muito grande também, né? Cara, show de bola. Existe um nicho da população e isso é claro, que de uma medicina não convencional, que não gosta de tomar muito remédio, que quer ter uma vida mais saudável. Eu tô com dor, não vou ficar tomando analgésico, eu quero saber por que eu tô com essa dor. Existe esse nicho e ele é grande, entendeu? É grande mesmo. Que muita gente só olha exatamente aquele ponto da doença ou do problema da pessoa, né? Igual o senhor falou no começo. Esquece tem a parte química, a parte física, psico, emocional, tudo interligado. Exatamente. Né? Então, o esclarecimento e os resultados, né? Além da população mais esclarecida quanto a isso, quanto um atendimento mais humanizado, geral, global do paciente. Exatamente. O resultado, né? Mais importante que isso. O resultado vocês entregam um resultado. Sim. E é evidente, melhora muito. Né? Tanto que, igual o senhor falou aí, todos os times aí importantes tem Palmeiras. Palmeiras tem, agora eu tô indo pro meu 2º ano. 2 anos já com eles. Já acompanhei o time, eu estava na final da Libertadores, eu fui pro Mundial em Abu Dhabi. Eu sempre, nas finais, eu tenho que ir. Mas a minha rotina é, uma vez por semana, eu tenho que estar no clube para tratar dos jogadores. Hoje, os jogadores adquiriram essa consciência do que é osteopatia, eles sabem. O nível de profissionalismo no Palmeiras é absurdo. A integração da osteopatia com a nutrição, com a medicina, com a fisioterapia, com todo o núcleo de saúde e performance, com os preparadores físicos, assim, absurdo. Vocês falam a mesma língua ali. Exatamente. Não é por acaso que o Palmeiras está onde está. Não é só o futebol, é o produto final, é aquilo que está, as conquistas, os títulos, certo. É aquilo que está mostrando para todo mundo. Mas por trás tem uma engrenagem funcionando os assim. Os bastidores, o negócio com um nível de entendimento do que é o teu papel, até onde suas limitações, até onde você vai. Muito legal. Eu me sinto bem em participar desse processo legal. E saber que as pessoas valorizam os atletas, a comissão técnica. Lá você faz um trabalho de prevenção, de tratamento. Como é que é lá a tua rotina? É muito mais... O pessoal vai estar bem interessado. É muito mais preventivo hoje, mas eu tive que levar um tempo para eles entenderem. Então, eu atendo... Jogadores têm dor o tempo inteiro, sempre uma reclamaçãozinha ou outra, mas nada que limita ele praticar a atividade, mas eles vão para não ter a lesão, para funcionar o corpo melhor para aquela atividade, entendeu? Então você acaba atendendo, nas suas idas lá, acaba atendendo o time todo. Quase que todo. Mesmo se o atleta não tem queixa. A maioria não tem uma dor específica. Entendi. Sabe? Ó, tô vindo aqui, não, eu por exemplo, eu tenho... O atleta sofria antigamente por problemas no pubis. E ele sabe que se ele passar por uma sequência, né, de tratamento preventivo, ele dificilmente vai ter um novo quadro agudo ou crônico desse problema, sabe? Então tem uma sequência para se fazer. No Palmeiras tem... E os jogadores adquiriram essa consciência. O Palmeiras, no ano passado, tem esse dado... Foi o clube que foi o clube do país inteiro, inclui todas as séries, que menos machucou. Caramba, que legal.
Isso é extremamente importante, né? Bom, um Extremamente jogador importante. desfalcado, ferrou. É, Ferrou. Então, esse trabalho de prevenção aí com essa equipe sim, multidisciplinar. E sempre teve, você falou que você fez está há 2 anos lá no sim. clube. Antes tinha um osteopata, você que chegou como osteopata no clube, como é que foi? Geralmente, não, contratado nunca teve. Tá. Os jogadores buscavam esse atendimento Perfeito. fora. Entendi. E como eu sou muito amigo do William, que era um jogador do Palmeiras, que é da minha região. Certo. A gente é amigo de infância. Foram juntos? Eu sempre cuidei dele, desde a época que ele jogava no Cruzeiro, Aí eu abri meu consultório em São Paulo, e ele começou a ir com mais frequência no meu consultório. Tá. E falando com o fisioterapeuta, que é meu amigo, que é o Marcelo também, às vezes o Marcelo entendia, tinha um feeling, e falou assim, ó, eu vou pedir pro Zé avaliar esse atleta. E eu comecei a fazer esse tipo de trabalho desses atletas irem ao consultório quando eu estava em São Paulo. Legal. E eles se juntaram, junto com o aval de todo o núcleo, olha, existe uma necessidade da gente ter um cara como ele aqui. Dentro. E essa vivência de ter tentado ser jogador de futebol, de ter vivido nesse mundo, me favoreceu muito na minha relação com os atletas, sabe? Pô, você se sentiu em casa e eu acredito que eles também se sentiram bem contigo. Sim, lá, que gosta, que jogou, uma troca. é uma troca. É uma troca. Muito legal, cara, muito legal. E uma experiência de vida incrível, cara, uma trajetória ímpar aí na tua carreira profissional, pessoal, como você falou, porradas, né, um trauma físico, né, um que te acabou cortando um sonho aí de infância, mas acabou que levou, né, por outras formas, mas levou no destino ali. Eu vejo muito a presença de Deus abrindo portas, fechando outras. Hoje eu entendo muito que demorou para esse nível de consciência. As pessoas que se afastaram, as brigas, as minhas frustrações, as minhas decepções, hoje, com o nível de entendimento que eu tenho, eu sei que ela me fez chegar onde eu tô. Te fortaleceu, te empurrou pra frente. Eu tenho que agradecer essas coisas, porque novas versões que eu não sabia que eu tinha, elas foram se aflorando, sabe? Como essa parte digital, tipo, eu precisava ter a segurança de sair de um lugar que me dava uma renda, por exemplo. Eu precisava sair daquilo para estar onde eu tô hoje, entende? Só que eu não tinha como eu sair, porque isso faz parte de mim, sabe? Sempre fez parte. Eu sou grato demais. E aquilo, sair daquilo foi muito difícil. Eu tive que, entre aspas, brigar, acontecer para eu conseguir sair e adquirir essa nova versão sem medo. Tipo, parece que a minha versão antiga morreu e nasceu outra pessoa, sabe? Entendi. Sem peso, leve. Eu fiquei leve para falar o que eu acho. Eu fiquei leve para fazer minhas coisas sem pensar no que as outras pessoas estão pensando. E aí eu tomei a decisão de sair. Juntamente com isso, eu entrei no mundo, né? Aí é tudo feeling, sabe? De começar também a ter cursos online, que é o Mães que Curam. E eu comecei a ter, antes, isso é muito legal, eu estava pensando isso vindo para cá, eu bebia de uma fonte só de mentor, sabe? Eu sempre buscava nas dúvidas, eu vou lá perguntar para essa pessoa o que ela acha, eu compro esse terreno, eu faço isso. Tudo, como que eu lido com minha mãe tá me dando, meu pai tá me dando trabalho, minha mãe tá fazendo isso, eu não sei como. Eu ia beber da mesma fonte. E eu vi que isso não é bom para o seu crescimento. Tem que ter opiniões outras. Sim, eu preciso saber de digital, eu vou falar com quem já produziu muito em digital, eu preciso de um mentor espiritual, eu tenho que ir
Entendi. não beber só de uma fonte, Entendi, sabe? entendi. E isso me fez avançar muito. Um especialista de cada área ali. E aí, quando eu saí, eu fui falar com um amigo meu que tem uma esposa que vendia curso de yoga. Cursos online. Online. Tá. Aí eu falei, cara, você fala muito bem na internet, você tem que fazer isso. Vou te apresentar uma pessoa. Me apresentou o Alan Nicholas, que foi meu primeiro mentor, assim. Aí esse cara faturou muito na internet, sem aparecer, mas ele é um cara de um nível, assim, genial. E aí a gente conversou, ele me deu alguns livros, leia isso, eu não vou poder te pegar, porque ele é multimilionário. Eu não vou poder te pegar, Pra mas... te orientar, pra te Mas assessorar. você vai entender o porquê que eu tô falando não pra você. Ele foi me direcionando. Aí eu comecei a fazer as coisas, comecei a produzir e o feeling veio e falou assim, cara, eu preciso fazer isso com as mães, porque eu atendi uma mãe de Rondonópolis que viajou de ônibus pra vir aqui. Caramba. Como tinha pouco osteopata pediátrico naquela época, e eu ensinei, eu falei assim, pega seu celular, eu sei que você não vai voltar, então eu vou te ensinar a fazer algumas coisas pra você fazer aí, lá na tua casa. Legal. Aí ela fez isso na casa dela e me mandava mensagem por inbox no Facebook. Ia do dando resultado. o feedback pra você. Eu fiquei feliz. Aí eu peguei, atendi o paciente e ensinava a mãe a fazer em casa. Então os meus pacientes... Filma aí, vai fazendo. Exato. Filma, fazendo, vai Os meus mais resultados. Os meus pacientes, eu sempre dava uma tarefa. Em casa eu quero que você faça isso. Eu fui vendo o que funcionava e o que não funcionava. Que técnicas com muita alavanca, mais difícil, de percepção, a mãe não conseguia executar. Falei, não, essa não, essa vai, essa não, essa vai. Eu fui separando. Aí depois, atalhos ali, facilitando a vida. na pandemia eu filmei. Que legal. Contratei um cara para filmar, não ficou tão bom assim. Hoje tá muito melhor, que eu fiz tudo de novo o curso, mas eu fiz. E Gustavo, foi esse o clique, falei assim, ó, esse é o caminho. O primeiro lançamento meu foi uma tragédia. Não vendi... só vê a pinga que você bebe e não vê os tons que você leva, né? Não vendi nada, preparei tudo, fiz sequência de live, pum. Não vendi nada, vendi um curso. Mas eu sabia que ajudava. O começo é igual pra todo mundo, né? Eu sabia, eu tinha a resposta das mães. Então eu falei assim, não é o produto, eu tenho que melhorar como que eu faço e tal. E aí foi indo devagarzinho, devagarzinho. Hoje e o curso chegou, é top, né? É um sucesso, né? Hoje chegou num número muito alto. Eu nem sei quanto, mas é um número muito alto. Desde a pandemia, então, tá nesse curso. Desde a pandemia. 3, 4 anos, aí mais, né? Eu acho que isso. Era bastante tempo. Legal. Ah, pô, isso tem ajudado muito as mães. Tem. As crianças, as mães, a família, salvando famílias. Cara. Eu encontrei um propósito. E eu me apaixonei pelo processo. Show. Porque eu faço com muito gosto, sabe? Eu gosto de parar, de otimizar o meu estudo. Antes eu estudava para aprender determinadas coisas. Hoje eu estudo pensando como que eu posso, o que que eu tiro dessa parte que eu estudei para passar para a sociedade, para a mãe. O que é importante isso, sabe? E eu sempre tento fazer isso de uma forma... Como é que fala? De uma forma... Eu sempre tento simplificar algo complexo e falar a linguagem que uma mãe que não é da área da saúde possa entender. Perfeito. Entendeu? Isso é o mais importante. Acessibilidade a todas. Show de bola. Zé, muitíssimo obrigado pela tua presença. Bate-papo impressionante. Cara, que trajetória legal. Fico feliz. Que história de vida, pessoal, profissional. Tenho certeza que agregou muito. Muita gente vai levar os teus ensinamentos que você ensinou aqui pra gente hoje pra vida. Eu tô levando. Sim. O Caio tá levando. O pessoal que tá assistindo tá levando. E então, foi um prazer imenso te receber. Espero que você tenha gostado também. Eu gostei muito. Espero um novo convite aí, se você puder vir falar mais, porque tem muita coisa para falar ainda, não vai dar tempo. A gente pode combinar um dia de fazer um só de dicas, né? Que vai para ajudar, com a intenção de ajudar mais ainda, de ser um canal de facilitação da maternidade, desse momento tão desafiador, né? Cheio de desafios, cheio de glórias, de momentos felizes e de momentos de cansaço, de exaustão. Sim. Mas
de alguma forma, eu vou continuar estudando e tentando entregar para as mães e para os pais coisas que facilitam e tiram o peso um pouquinho da maternidade e da paternidade. E com certeza está ajudando. Eu sou... lá em casa nós temos o bebê, o Caio, que é a prova de que ajuda e que dá certo, tem ajudado. E não só o bebê. O bebê, a mãe, eu, meu entorno, porque todo mundo fica melhor. Exatamente. Aí da próxima vez, traz a Laís pra gente conversar, para ela fazer as perguntas de mãe. Isso, isso que eu quero trazer ela é isso aí, fazer o que as mães vão perguntar. Isso aí. Ela vai entender. Combinado, é só marcar que eu tô aqui. Zé, muito obrigado. José Eduardo, osteopata, os pioneiros na osteopatia infantil, osteopata do time de futebol do Palmeiras, da maior titulação aqui no Brasil, na Espanha. Cara incrível, uma pessoa exemplar, única, um bate-papo muito legal. Muito obrigado. Fico feliz. Sou o Dr. Gustavo Pádua, sou cirurgião plástico, especialista em transplante capilar. Mais um bate-papo, um podcast sobre saúde. Muito obrigado. Valeu. Valeu.